Qual a diferença entre corrente russa e corrente australiana, também conhecida como Aussie? Pois é, essas duas correntes elas são de média frequência e possuem pequenos aspectos que a distinguem uma da outra. Primeiro que a corrente russa ela surgiu lá na década de 70, é uma corrente bastante antiga e bastante utilizada e difundida no mundo todo. Já a corrente australiana ela surgiu em 2007, chegou também no Brasil nesse período e foi descoberta ou criada pelo professor Alex Ward. Então ele é australiano e descobriu determinadas mudanças nos parâmetros da corrente de média frequência que geravam um efeito maior a nível de ação musculoesquelética, aumentando o torque, aumentando a sensação de conforto. Então qual foi o pensamento do professor Alex Ward na hora de criar a corrente australiana? Primeiro, que a corrente russa ela possui uma frequência portadora de 2.500 Hz. Já a corrente australiana ela possui duas possibilidades. Ela possui 1 kHz, que são 1000 Hz, ou 4000 Hz ou 4 kHz. Então você tem a possibilidade de escolher 1 ou 4. E essa possibilidade vai depender muito se você quer aumentar o efeito de torque, você coloca uma baixa frequência. Se você quiser aumentar um efeito mais de conforto, você vai sugerir 4 kHz, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E a partir daí, como vocês podem ver aqui, nós temos a corrente de média frequência dividida em burst, porque as correntes de média frequência elas são correntes moduladas em burst. Grava isso, nunca esquece disso, tá certo? Essa é uma condição básica para que as correntes de média frequência elas possam gerar efeito terapêutico. A partir daí, o professor Ward fez o seguinte, ele pegou esses pacotes de pulso na corrente australiana e colocou um tamanho de 2 milissegundos, também com um tamanho de 4 milissegundos e deu essa possibilidade, ou você escolhe 2 ou você escolhe 4. E aí nós vamos ter a possibilidade de fazer diversas combinações. 1 kHz com 2 ou 4 milissegundos de duração de pulso, ou 4 kHz com 2 milissegundos ou 4 milissegundos. Qual é a ideia? A ideia é, se você coloca 1 kHz mais 2 milissegundos, você está preferindo deixar ela mais potencializadora para um torque maior. E aí você vai fazer uma escadinha, aonde vai chegar em 4 kHz com 4 milissegundos, aonde não há um efeito tão proeminente assim na geração do torque. E aí nós temos um certo decaimento do efeito de potência de torque, de geração de ação muscular, a depender da combinação. Potencializando o quê? O conforto, a sensação mais agradável da corrente ao chegar ao nosso paciente. Essas mudanças realmente mexem na forma como os músculos eles reagem, mas clinicamente falando, trazendo aqui se há diferenças entre um e outro, não há revisões sistemáticas que apontem isso. Ou seja, eu posso afirmar aqui para vocês com uma certa garantia e com o material que está aqui embaixo que eu estou trazendo para vocês, de que as correntes de média frequência elas trazem o mesmo impacto clínico, seja a corrente russa ou seja a corrente australiana. E ainda falo mais, não há hoje uma clareza, na verdade há sim uma tendência muito grande da gente dizer que as correntes de média frequência e as correntes de baixa frequência, eu estou falando do FES, elas possuem clinicamente o mesmo efeito, tá? Então, independente da corrente russa ou da corrente australiana, elas vão gerar exatamente o mesmo efeito. Assim como o FES também geraria exatamente o mesmo efeito clínico, tá? Então, independente da corrente, você tem que dominar as técnicas de gerar força muscular no seu paciente. Esse é o ponto básico que a gente tem que partir. Não necessariamente se uma corrente é melhor do que a outra. Se você tem a russa, use a russa. Se você tem a australiana, use a australiana. E se você tem FES, use o FES muito bem feito, porque ele vai gerar clinicamente um efeito tão bom quanto qualquer outra dessas correntes, tá certo? Espero que você tenha entendido aí as diferenças básicas. Se não entendeu, dá uma olhada aqui na descrição. Eu tenho um site também, aproveita e se inscreve. Dá uma olhada no meu site, tá muito bacana, tem muito material legal para você aí, tá certo? Te espero em novos vídeos, em novos materiais. E sempre que puder, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.